O microempresário Evandro Leite é proprietário de uma loja de conveniência. Ele mesmo realiza o atendimento e organiza o negócio no dia a dia. E é um dos empreendedores que espera por mudanças sólidas em relação à carga tributária, legislação trabalhista e outros fatores que influenciam diretamente na economia. Há necessidade, sim, de uma carga tributária diferenciada, de uma legislação trabalhista mais flexível para esses empregadores, porque é muito dificultoso mesmo, ainda mais que a gente atravessa uma concorrência desleal com grandes grupos. O problema é que, infelizmente, muitos dos custos para manter o negócio acabam não sendo cobertos pelo que se arrecada com as vendas. Com a situação ainda irregular da economia, alguns microempresários não conseguem honrar contratos e impostos. Há casos, inclusive, que acabam chegando ao extremo, com a penhora de bens para pagar dívidas. O TRF da Primeira Região analisou um deles e impediu que a Fazenda Nacional penhorasse bens de uma microempresa. O relator do recurso contra a decisão, que chegou a autorizar a penhora na primeira instância, é o juiz federal convocado pelo tribunal Eduardo Moraes da Rocha. Ele explicou que o artigo 649, inciso 5 do Código de Processo Civil de 1973, no qual baseou a decisão, dispositivo que foi recepcionado também pelo novo CPC, não autoriza a penhora se os únicos bens a serem utilizados para o pagamento da dívida, tributário ou não, são aqueles essenciais ao funcionamento da empresa. Fez-se nessa decisão uma interpretação extensiva desse artigo, para poder entender também que os bens necessários à atividade profissional, atividade fim das pequenas e microempresas também, seriam impenhoráveis. Por quê? Porque admitir a penhora desses bens é você impossibilitar a empresa, a pequena empresa e a microempresa de prestar a sua atividade fim. E ela, impossibilitada de prestar a sua atividade fim, vai acarretar o quê? Primeiro, um prejuízo social de ordem direta. Por quê? Porque, sem condição de prestar a sua atividade fim, essa empresa irá fechar suas portas. E nós teremos um prejuízo direto aos empregados que acabarão sendo demitidos. E um prejuízo indireto à família desses empregados, tendo em vista que as pequenas e microempresas respondem por mais de 60% de toda a mão de obra empregada no Brasil. No caso analisado pela 7ª turma do TRF1, a penhora solicitada pela Fazenda Nacional para pagamento de mais de R$ 43 mil em débitos tributários foi anulada. Mas o mérito do processo não foi resolvido. Significa dizer que a dívida pode voltar a ser cobrada, inclusive com penhoras de bens dos sócios administradores ou outros recursos, desde que esta penhora não inviabilize o prosseguimento da atividade empresarial. Esse advogado, ouvido por nossa equipe, explica que a decisão protege o pequeno empresário que tem poucos bens e que atua sozinho ou com poucos funcionários. Segundo ele, além de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relacionada ao tema, alguns princípios constitucionais foram considerados em favor do empresário, dentre eles o da igualdade, o da razoabilidade, da função social da propriedade e também o princípio da preservação da empresa. Todo contrato, toda propriedade tem também, além da sua função econômica, uma função social. E essa função social ela é atendida na justa medida que a lei e a interpretação da lei respeitam esse princípio. Ou seja, a função social de uma empresa é dar empregos, é aquecer a economia, é, de fato, permitir que os seus sócios também tenham sobrevivência e dignidade. Essa função social só é respeitada, em nosso ponto de vista, se também adequado ao que está previsto no Código de Processo Civil em relação à impenhorabilidade dos bens essenciais da empresa. E essa lógica da proteção à função social e econômica da propriedade vai ao encontro do que espera o empreendedor. Às vezes, você chegar no empreendimento e penhorar um pequeno bem que seja, pode simplesmente estar decretando a morte daquele negócio. Então, realmente tem que ser repensada essa ação para que dê maiores fôlegos para esse empreendedor.